Expedition 33 é um tapão nessa indústria cara. Vamos ver esse vídeo aqui do Mika, né? Eu gosto do Mika e vamos ver o que ele vai falar aqui do Exped, né? O nosso GOT, o Supreme GOT, mano. Obscure Expedition 33, ou 33. É um tapa na cara dessa indústria cara, arrogante e gananciosa em que nós nos encontramos. Qualidade, visual lindo, gameplay espetacular, história que dispensa comentários. Parece Mano, é uma das histórias que eu mais gostei dos últimos tempos aí. Talvez até da minha vida, mano. Eu amo a história do Expedition. Eu gostei demais de surpreender fazer. muito. Eu estou com algumas horas de jogo, galera, não terminei, não é um review, é apenas uma impressão inicial aqui pra mim de algo que pode ser, pra mim parece ser uma lição, uma aula à indústria, cobrando um preço honesto, tá certo? Entregando uma qualidade que vai além daquilo que se espera, que supera expectativas. Um tapa na cara, Clair Obscure Expedition 33 me deixou pensando muito sobre isso e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Vai! Fala, Mika! Bonitinho, legal. Salve, salve galera, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você também que tá aí no seu corre, fazendo o seu trampo numa escala noturna, seja ele qual for. Se eu estiver fazendo boa companhia a você, agradeço aqui a sua audiência. Esteja você me assistindo ou apenas me ouvindo, beleza? Manda nos comentários se eu estou de alguma forma fazendo companhia pra você em qualquer atividade que você esteja realizando. Tá legal? Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, Twitter, /X, Instagram, é tudo mesmo, @MicaliBruno, sendo projetado aqui na tela, pode me acompanhar, publico muito por lá também, e é claro, como sempre, não se esquece de deixar agora aquele like maroto aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas que você acha que possam curtir esse conteúdo. Beleza? Agradeço de coração. Galera, Clair Obscure Expedition 33 ou 33, falar em inglês, né, padronizando aqui. Nome, inclusive, né, meio indigesto de falar, né? Pô, eu falo Expedition 33, eu não consigo falar numeral em inglês, mano. Só se eu estiver conversando com alguém em Mas inglês. isso não importa, porque o jogo é uma lição naquilo que a gente tá vendo hoje na indústria. Um gameplay totalmente funcional de uma fórmula já existente, uma fórmula de turno dos JRPGs, só que com alguns incrementos, com algumas ideias muito interessantes. Então, ele usa sim algo conhecido, ele usa sim um jeitão conhecido de se ver, de se olhar e de sentir, mas ele tem um tempero próprio, ele tem uma arte própria, e a história dele tá me pegando assim de surpresa. Como eu falei, galera, eu estou com E pra quem não zerou ainda, só melhora. algumas horas de jogo, tá? Eu estou no começo do jogo, então não é um review. São algumas impressões que eu tenho aqui, mas assim, o nível desse jogo, tá? Com poucas horas, acho que quem jogou e tá pirando aí deve ter sentido. O nível desse jogo não deixa nada a desejar a esses AAA blockbusters caríssimos aí que a gente tem visto. Eu concordo plenamente, cara. Eu concordo. Cara, o Expedition mostra que nem todo jogo precisa ser massivamente gigante. Porque, assim, o Expedition, se você for ver, ele é um jogo que tem boas horas de conteúdo, mas ele não é aquele mapa gigantesco, totalmente cheio, com 1 trilhão de quests. Sabe, aquele volume artificial que a indústria de games faz o tempo todo. Por mais que tenha jogos que são legais, por exemplo, Assassin's Creed Shadows é um jogo legal, recente, que saiu. É bom a interface em Assassin's Creed. Mas é um jogo que você olha e fala, mano, se esse jogo acho que tivesse 60% do tamanho, ele seria tão bom quanto. E gastaria esses 40% menos. Tá ligado? Jogos não precisam ser tão gigantes. E eu acho que a indústria AAA tinha que enxergar isso. Porque a indústria AAA, ela começou a olhar e a falar assim, ó. A gente, pra vender mais, a gente tem que injetar mais dinheiro. E aí o que os caras falam? Porra, onde que vai entrar o dinheiro? A gente já criou a história, já criou os personagens. Vamos tacar em conteúdo aleatório do jogo. E muitos jogos saem com muito conteúdo demasiadamente desnecessário, né? Então isso acontece muito com os AAA. E às vezes é você enxugar um pouco mais e você trabalhar mais nas mecânicas core do jogo, fazendo coisas um pouco mais únicas, talvez. Enfim, cara, tem muito jogo que pra mim ele poderia durar 40% menos.
que ainda seriam jogos bons. E talvez até melhores, porque eles conseguiriam implementar, utilizar esses 40% para implementar coisas mais legais, além de conteúdo e tamanho de mapa. Eu fico meio bolado com alguns jogos nesse ponto. Visual espetacular, a arte do jogo. E aí que tá o ponto. Não é que esse jogo tem gráficos ultra realistas. Não tô falando, quando eu digo gráfico, né, galera? Gráfico. Ele tem alguns aspectos que você nota que ele é um jogo mais de baixo orçamento, até pela movimentação dos personagens. Mas quando falamos em gráficos, não estou comparando esse jogo diretamente a algo muito realista ou fotorrealista. Estou falando da arte do jogo. Estou falando da direção de arte do jogo. Os personagens têm expressões faciais muito boas. Os cenários são lindos, a exploração é muito gostosa, tudo que você visita, tudo que você faz tem uma profundidade, né? Tem cores, o jogo é rico em cores, galera. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou um cara que gosta de jogos coloridos, né? Eu não gosto de monocor, né? Não precisa evitar cor não, né? Pra mim, né? Eu também curto um pouquinho de jogos mais coloridinhos, assim. Sei lá, depende muito também da temática, claro, do jogo, né? Mas eu gosto. Pô, aquele Witchbrook, né? Um jogo que é de pixel art, de bruxaria, que eu até trouxe no canal principal. Nossa, eu amo o visual daquele jogo, é todo colorido, pixelado. Nossa, maravilhoso, muito bonito. Tem jogo que quando coloca essa proposta e faz bem ela, eu acho muito da hora, né? Claro que depende do jogo, eu não quero que um Diablo seja colorido, né? Obviamente que isso vai de jogo a jogo. Eu sou um cara do exagero, né? Eu gosto de exagero de cor, eu gosto de saturação, eu gosto de cores gritantes, eu gosto de uma coisa espalhafatosa mesmo, sabe? Eu não gosto de jogo escuro, de jogo monocor, né? De jogo com, sabe? Eu gosto de jogo vivo, de jogo que grita na minha cara, nos meus olhos, assim, tá ligado? Então, assim, o Clair Obscur, ele tá me trazendo muito de tudo isso, ele é muito colorido, certo? Tem muita, assim, natureza pra você explorar, com esse estilo muito francês e único, europeu, né? Na arquitetura dos cenários, trágica, né? Logo no começo, não vou ficar dando spoiler aqui, porque eu tô também nas primeiras horas e não quero spoiler, tá, galera? Então, né, impressões aqui minhas, tá? Impressões do Clair Obscur, que eu queria falar sobre esse jogo, não tem como não falar sobre esse jogo, demorei pra falar sobre esse jogo, né? Agora, sem o GTA 6 na frente, meus amigos, a porteira tá aberta pro GOT, tá? Pra mim vai ser difícil um jogo superar o Expedition 33 em conjunto, tá? Pode lançar jogo aqui, a gameplay é muito foda, ou a história é muito boa. Vai ser difícil um jogo conseguir fazer os dois, uma gameplay muito foda e uma história muito boa, que supera Expedition 33 esse ano pra mim, tá? Temos jogos incríveis, Kingdom Come Deliverance é incrível, por exemplo, mas ainda eu acho que Expedition 33, cara, é o melhor pra mim, o melhor jogo do ano até agora, e eu acho que se fosse agora o GOT, ele ganharia, na minha opinião. Tá? E vou torcer muito por ele, vou torcer demais por esse jogo, cara. Porque esse jogo não é só o jogo em si que é muito bom, é um aprendizado pra toda a indústria. Claro que não acho que é só isso que o aprendizado tem que ser levado em consideração pra um jogo ganhar, né? Mas, pô, cara, eu acho muito difícil um jogo superar ele hoje. Assim, pra mim o GTA superaria por ser GTA. O GTA, pô, é absurdo demais, né? Mas eu acho que eu não consigo. Tô tentando puxar jogos que podem ser incríveis esse ano ainda, que não superariam o Expedition 33 sendo muito bons ainda. Né? É foda. A porteira tá aberta. Acho que o GOT vai ser, se vocês querem saber a minha opinião, muito mais interessante, no sentido de não ter um campeão cravado, né? Porque quando o GTA 6 lançar, galera, muito provavelmente ele pode ser aí o GOT, o jogo do ano daquele ano. No caso, ano que vem, 2026, só agora. Mas agora a gente tem, por exemplo, o Clair Obscur Expedition 33, a gente tem o Monster Hunter Wilds, a gente tem esse Blue Prince, um jogo indie. O Blueprint tem que jogar, eu vi a galera elogiar pra caramba ele também, eu tô bem curioso. Tá aí um fenômeno, explodindo, tá no Game Pass inclusive. Clair Obscur também no Game Pass. A gente tem o próprio Kingdom Come Deliverance 2, um candidato a jogo do ano forte, sim. Então, olha que interessante, entendeu? A gente acaba olhando mais pra outros jogos, né? Vocês pararam pra refletir friamente sobre isso? Sem o GTA 6 na frente, beleza, agora a gente já sabe, 26 de maio de 2026, valeu, vamos aguardar, felizes, ansiosos, e vamos curtir tudo que tem agora, que é muita coisa boa, né? Então, o Clair Obscur Expedition 33, que eu até fui olhar os valores dele, honesto, tá? Na Steam ele tava aí por R$199, na Microsoft Store, olha só, no Xbox, a plataforma mais barata desse jogo é no Xbox, R$184, tá? E no PlayStation, como sempre mais caro, R$250, R$249. E é claro, como eu falei, está no
Game Pass. Que acerto do Game Pass esse jogo, em 1 milhão de cópias vendidas. Mesmo ele estando aí no Game Pass, as pessoas compraram esse jogo, né, nas plataformas aí PC, PlayStation, ele está vendendo muito bem, já registrando 1 milhão de cópias vendidas. Isso mostra o valor. Eu achei muito legal, porque a resposta veio, sabe, as pessoas deram valor a isso. Esse jogo, galera, tem uma apresentação visual logo aquele começo, como eu vinha falando, né, dos spoilers, né? No começo tu já chora com o Expedition. Aí no final tu chora mais, tá ligado? É muito foda a história. Eu tava fazendo... Assim, eu não sou um cara de chorar com jogo nem nada. O máximo que eu fico é com o olho meio cheio d'água às vezes, mas eu não choro. Cara, eu acho que a única vez que uma obra mesmo que eu chorei de chorar mesmo, assim, de querer esconder a cara e tal, foi assistindo Hotaru no Naka, O Cemitério dos Vagalumes. Esse filme aí, mano, não dá. Esse filme quebra qualquer pessoa. E eu assisti na época, eu nem tinha filho ainda. Hoje com filho, mano, eu acho que eu morro com aquele filme. Eu não assisto de novo, porque ele é muito triste. E o Expedition 33 quase me fez, assim, não dissoluço também, mas me fez, cara, querer puxar lágrimas. Eu tava fazendo até o vídeo da história. Em vários momentos eu queria dar aquela choradinha. A voz meio que dava uma embargada ali, eu voltava pra regravar. Porque a história é muito bonita do jogo, cara. Poucos jogos que me fazem ficar bem emocionado, assim, com a história a ponto de querer chorar. Vou dar aqui muitos porque eu joguei pouco e também não quero tomar, mas uma coisa meio Thanos, né? Pra quem viu aí os Vingadores. Enfim, a história é até meio difícil assim de explicar, é só você jogando e olhando e prestando atenção nos diálogos e nos personagens pra entender. Mas o que eu posso dizer é, o que começa como uma fantasia, né, vai tomando um rumo meio trágico. Porra, é tragédia, 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 tá ligado? Então assim, eu tô nessas primeiras horas, mas eu já tô aqui porque eu acho que vem pela frente, aí na história. E eu estou, fiquei bem fisgado, bem intrigado, assim, sabe? Porque eu falei, caraca, a história tá tomando um rumo, tá tomando umas viradas que eu não tava esperando, né? Eu não tava esperando, não tinha... Assim, esse jogo, galera, ele comeu quieto, né? Ele até apareceu bem aí nos eventos, foi divulgado no evento da Microsoft, apareceu aí no começo do ano, naquele Developer Direct, teve aí um grande apoio da Microsoft, inclusive sendo lançado no Game Pass, mas, né, ele não teve aquela assim, como que eu posso dizer, não tava cercado de tanto hype. Foi parecido com o Baldur's Gate. O Baldur's Gate ele não tava cercado de tanto hype também. Você tinha a galera que conhecia, que, porra, colocava o jogo num patamar muito alto, assim, merecido. Mas ele foi aos poucos, né? E o Expedition, eu senti isso também, tá? O Expedition, ele tem um efeito, que é o que eu falo, que é o jogo que quebra bolhas. O que acontece com os jogos que quebram bolhas? Eles conseguem ter um segundo pico, geralmente, na Steam. Né? Então, o Expedition 33, ele bateu o primeiro pico de domingo, que é o que todo jogo faz. O seu maior pico, quase todos, né? O seu maior pico é no domingo. E aí, no domingo seguinte, ele ainda tem um pico, mas ele não supera aquele pico anterior. Expedition, se eu não me engano, ele superou, né? O outro que fez isso, acho que foi Elden Ring, Baldur's Gate. Então foram jogos que quebraram a bolha e eles voltam a repetir o seu pico na semana seguinte. Então foi meio que assim... tinha uma galera que tava animada, eu animei com o Expedition logo de cara. Quando a gente viu o Expedition, né, eu fiquei muito animado, achei os menus bonitos, achei da hora o combate. E aí eu pude jogar a versão fechadinha dele, né, que foram as primeiras horinhas, eu me apaixonei, falei, nossa, se esse jogo mantiver um ritmo bom, ele vai ser incrível. O meu receio era único, era esse. E, mano, ele consegue manter um ritmo bom, com novidade, com muito... O que pra mim, o que eu falo que muito jogo peca. Por que você vai fazer um jogo gigante repetido? Você enxuga esse jogo e você coloca a variedade de inimigos que a Expedition tem. A Expedition tem uma variedade de inimigos tão boa que, cara, você tá lutando do início ao fim, você tá encontrando inimigo novo. O máximo que repete são as áreas mais secundárias ali que acaba repetindo o inimigo. Mas na linha principal é do início ao fim com bicho novo, cara. Isso é essencial pra mim. Qualquer jogo tinha que ser assim. Qualquer jogo que tem um combate, é prezado num combate, e que seja fantasioso principalmente, ele tem que ter uma variedade de inimigos. Você tem liberdade criativa pra fazer o que tu quiser, porque é uma fantasia. E eu fico bem frustrado quando os jogos pecam nisso, principalmente jogos de fantasia. E o Expedition faz isso maravilhosamente, tá? Então, cara, eu nem sei o que eu tava começando a falar aqui do jogo, eu só comecei a destilar elogios aí. Mas, cara, é fenomenal esse aspecto aí da Expedition. Né? Existia sim uma certa tensão, porque as prévias foram... Foi do hype, porque ele foi quebrando o hype. Eu fui emendando uma coisa na outra, porque eu fico muito feliz com esse jogo. Ele é muito bom. Mas ele realmente não teve aquele hype anterior ali, né? Ele foi indo no boca a boca também. muito parte, positivas, né, do jogo, mas de repente, bluf!
mais de 90 no Metacritic, o jogo é espetacular, o gameplay funciona muito bem, a história é O muito... Metacritic ajuda muito, a gente que fala que não, o Metacritic chama muita atenção, né, cara? Você vê um jogo entrando lá com 90 ali, que você não tava esperando, não conhecia tanto, você abre o olho um pouquinho e fala, opa. Muito boa, é surpreendente, os personagens são muito bons, o loop do gameplay, né, galera, que é o que eu costumo chamar de ritmo, né? Pra mim, uma coisa muito importante em qualquer jogo da atualidade é o ritmo do jogo, né? Como ele distribui o gameplay dele entre exploração, combate, diálogo, textos na tela, de um jeito que não deixe o jogador entediado, né? De um jeito que te mantenha... Em nenhum momento eu senti vontade de pular as batalhas ou de fugir dos bichos da Expedition. Isso é muito interessante. Entretido, com um gráfico aqui, ó. É como se a nossa empolgação, enquanto a gente tá jogando videogame, é como se a nossa empolgação, galera, o nosso estado de espírito, fosse uma curva gráfica, assim, ó, né? Então, empolgação, sobe, desce, vai pelo meio, né? Linha reta, sobe. Então, assim, o ritmo desse jogo, por essas primeiras horas, é aqui, ó, né? Na primeira meia hora de jogo, você já vê ali a primeira tragédia, vai, digamos assim. E aí depois você vai entendendo um pouco o que que é aquilo, por que que tem o ciclo, né? Que você tem que quebrar o ciclo. E aí eu tô no começo e tô entendendo tudo isso, né, galera? Mas eu tô, assim, intrigado em continuar. Não, você tá intrigado, cara. Só melhora. Só melhora, né? Eu tenho muita coisa pra jogar aqui, tá? Muita coisa pendente, mas muita coisa. O jogo que agora eu estou com vontade de jogar, que eu tô assim com essa curiosidade, é o Clair Obscur Expedition 33. Então essas impressões minhas, muito preliminares, também pra você que tem um certo, digamos, preconceito com batalha por turno, porque sim, é coisa do passado. Mano, se você tem preconceito de batalha por turno, é muito ruim, cara. Porque... Não preconceito, fala assim, se você realmente não gosta de batalha por turno, é muito ruim que você perdeu 2 jogos incríveis, que é o Expedition e Baldur's Gate. É foda, mano. Né, galera? Eu digo a você, esquece isso, cara. Assim, sei lá, eu tento entender a galera que não gosta de turno colocando Musou, que é um gênero que eu não consigo tragar. E um jogo Musou, tipo, nota 90, todo mundo falando que é incrível, eu ainda ficaria talvez relutante, falando, porra, vou jogar? Será? Será que. Não sei, eu entendo um pouco a galera que fica relutante pelo turno. Eu acho que pra muito turno, o jogo de turno é tipo um Musou pra mim. Eu não consigo gostar do gênero. Inclusive, eu tô pra jogar algum Musou porque eu joguei quando era muito mais tempo atrás. Pra eu poder ver se vai. Mas. Esquece isso, porque esse jogo pega essa fórmula, sim, é um jogo de turno, mas ele tem um remeleixo nessa fórmula. Ele tem muitas coisas inspiradas em elementos de tempo real. O lance de você apertar o botão certo É que eu falo, ele é 60%. na hora certa, pra dar um parry, pra fazer uma esquiva, pra dar um golpe que cause mais dano. Tudo isso, quando você coloca no dinamismo da batalha, né, no calor da batalha, você vê as coisas acontecendo com uma certa velocidade mais rápida do que em outros jogos de batalha por turno. Então o que eu quero dizer é que o ritmo do combate, ele é muito mais do que turno, tá? Sim, ele tem a estrutura, o pilar da batalha por turno, mas ele não é apenas mais um jogo de batalha por turno. Ele é um jogo que coloca um tempero próprio em cima disso e que dá um dinamismo muito interessante usando elementos de ação em tempo real. Então assim, o que eu digo a você é experimente, tá? Deixe esse preconceito de lado, ele é gostoso. Ainda mais se você tem a oportunidade de pegar ele no Game Pass, cara. Porra, não dá mole não. Vai lá. Eu entendo quem tem que pagar 200 e pouco e fica naquela dúvida se vai dropar o jogo ou não. Mas se tá no Game Pass, testa lá, mano, se você pode jogar pelo Game Pass. Até eu acho que dá pra jogar pelo Cloud, né? Se você não tem, se você tem PlayStation, começa a jogar pelo Cloud. Joga o iniciozinho ali, vê o prólogo e faz um pouco do combate e vê se tu vai gostar. Eu acho que é uma boa ideia. Gostoso de jogar, é dinâmico, é lindo o visual desse jogo. Tá no Game Pass, então você pode testar. Se você não curtir, beleza, deixa de lado e valeu. Mas o que eu posso dizer a você, eu sou uma pessoa que não é dos turnos, tá? Eu, Mika, não sou uma pessoa dos jogos de batalha por turno, não sou. Então, mas eu também não tenho essa coisa, esse preconceito, né? Eu não fecho, digamos assim, o meu viés aos jogos de batalha por turno. Eu tô sempre aberto a experimentar alguma coisa nova, alguma coisa legal, tá? Esse sou eu, certo? O que eu digo a você é, dá uma chance aí pro Clair Obscur Expedition 33. Dá uma chance. Esquece esse negócio de batalha, eu não gosto de batalha por turno. Dá uma chance. Você vai ver que ele vai além disso, um pouco além disso. E tem algumas coisas muito próprias e muito únicas, certo?
Então é isso, essas são algumas impressões iniciais que eu queria compartilhar pra vocês da minha empolgação com o jogo, nessas primeiras horas que eu estou descobrindo ainda a história, que eu estou descobrindo o que tem que fazer, o que vai acontecer, quais serão os plot twists, né, as reviravoltas. Me parece que é um jogo com reviravoltas, né, na história. Então, que interessante ver um jogo desse que veio aí, certo, com uma expectativa legal, mas ninguém esperava que fosse tanto assim. Um jogo feito por pouco mais de 30 pessoas, né? Um jogo francês. Então, assim, sabe, até o presidente da França, o Macron, se pronunciou nas redes sociais, comentou, falou: aqui vocês têm um pouco da arte da França, né, no jogo. Eu fico perguntando se um dia a gente vai exportar um jogo assim. Tipo, um jogo brasileiro que vai fazer um hype internacional a ponto de quebrar uma bolha mesmo, né? Porra, eu ia ficar muito feliz um dia isso acontecer, sinceramente. Eu torço muito pra isso acontecer Falou um do dia. sucesso do jogo, enfim. Cara, que demais ver sempre algo diferente, algo que não custa o olho da cara, não custa 300, 350, 400, 500 reais, é um valor mais humilde e é um jogo que, ó, não deixa a desejar nada pra esses blockbusters não, tá? Ele tem uma cara de jogo caro, ele tem uma cara de jogo aí, né, de escopo de blockbuster e tá lá entregando com honestidade a sua proposta. Você jogou o Clair Obscur Expedition 33? O que você acha que ele tem a ensinar para essa arrogante indústria dos videogames, arrogante e cara, cheia de soberba, né? O que você acha? Que lições ele tem a deixar e reflexões para todos nós? Comenta aqui embaixo. E aquele grande salve aos membros, queridíssimos membros aqui do meu canal, graças aos quais grandes, tá legal? O principal de se tornar membro É isso, né? Tá aí o link do vídeo do Mika. Muito bom. É basicamente isso. Concordo com ele que ele falou aí. É um tapa na cara da galera. E da indústria, né? Da galera da indústria. E, mano, jogaço. Merece ser jogado por muita gente aí. Virou um dos meus jogos favoritos, assim, cara. Porra, sei lá, eu não sei. Eu acho que talvez eu consiga colocar o Expedition 33 no meu top 10 fácil hoje em dia, talvez. Eu acho. Pô, acho que entra sim, né? Mas é isso. Maneiro, baita vídeo aí do meu mano Mika. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo, um abraço, beijo no popô. E fui.